Boa noite a todos. Congresso Brasileiro de Atualização Profissional 2009. A Universidade Paulista, Unip, dando continuidade aos debates que vem realizando sobre questões presentes e futuras relativas à vida profissional, convidou conceituados juristas e destacados profissionais para participar do Congresso Brasileiro de Atualização Profissional 2009. Temos a honra de ter hoje o professor Michael Gardenkraut. Tá? Eu vou fazer um breve resumo do seu currículo e carreira profissional. Formação acadêmica, PhD em Engenharia Econômica pela Universidade de Stanford, mestre em Ciências, Pesquisa Operacional pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, engenheiro mecânico de produção também pelo ITA. Atividades atuais, diretor-geral da Associação Brasileira de Tecnologia, Deluz Cicloton, sócio sênior da Rosenberg Consultores Associados, diretor da Fundação Casimiro Montenegro Filho, entidade sem fins lucrativos dedicada à promoção do desenvolvimento tecnológico, membro do Conselho Técnico Científico do INPE, representante titular da comunidade científica no Comitê Gestor do Fundo Setorial do Ministério da Ciência e Tecnologia, membro do Conselho do Fórum Permanente da Universidade Empresa Uniemp. Também presidente executivo da Fundação Nacional da Qualidade, reitor do ITA de novembro de 2001 a agosto de 2005. Cargos no Governo Federal: secretário de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, secretário-geral do Ministério do Planejamento, Orçamento e Coordenação Geral, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, adjunto da Assessoria Técnica do Presidente da República. É uma honra receber o professor aqui conosco, o professor Michael Gardenkraut. Baixa. Não está passando. Ok. Ok? Podemos? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite para estar aqui. Para mim é sempre uma honra e um prazer voltar à universidade. Eu tenho, pelo resumo do meu currículo, vocês devem ter percebido, eu tenho uma experiência mista entre governo, academia e setor privado. E eu volto de tempos em tempos para a universidade, sempre lembrando da frase do Guimarães Rosa, alguns devem conhecer, definindo professor como aquele que de repente aprende. Então, eu preparei uma palestra aqui como uma provocação para gerar uma discussão. Ao final, a palestra é propositadamente mais curta. Espero que ela seja suficientemente provocativa para gerar uma boa discussão. Vou ficar muito frustrado se ninguém fizer perguntas ao final. Ok? Eu vou falar sobre o tema modelos de excelência em gestão. Vejam que está no plural, mas na realidade eu vou me concentrar num modelo de excelência em gestão, o chamado modelo brasileiro de excelência em gestão. E o subtítulo é a sua importância em tempos de crise, como a que nós estamos vivendo agora. Eu vou fazer uma breve introdução a respeito da crise, mas não é o foco da minha conversa. Eu vou apenas usar isso como um trampolim para introduzir um conceito importantíssimo, que é o de competitividade. E em seguida eu vou fazer uma ligação entre competitividade e gestão. E examinar o papel do chamado modelo de excelência em gestão como uma ferramenta de aumento de competitividade. Por favor.
Em vez de falar sobre crise, eu prefiro já me referir ao pós-crise. A crise, muito provavelmente, agora temos pouco a fazer sobre ela, além do que já foi feito. Agora a grande preocupação é como é que nós vamos sair disso aí. Em que lugar nós vamos nos encontrar. E, como sempre, quais são os riscos e principalmente as oportunidades para serem exploradas no tempo de crise e na saída da crise. Muita discussão, vocês devem estar assistindo provavelmente todo dia e lendo nos jornais opiniões desencontradas. Outro dia nós tivemos aqui, há 2 semanas atrás, 3 prêmios Nobel em Economia, mediado pelo ex-ministro Delfim Neto. Eles praticamente não concordaram em absolutamente nada do que foi proposto, exceto uma coisa, sobre a qual eles convergiram, que China e Brasil serão os países em condições de sair melhor dessa crise e provavelmente, primeiro a China, depois o Brasil, num período de cerca de 30 anos, alcançar o patamar de país desenvolvido. Ora, é uma boa notícia, mas é preocupante, porque 30 anos na evolução atual das economias é praticamente amanhã, não dá tempo mais de fazer nada, já está praticamente tudo definido, só não fazer besteira. Tem poucas certezas a respeito do que vai ser o depois da crise. Uma certeza, e isso está conectado ao diagnóstico de como a crise se desenvolveu e explodiu, é que o modelo, a evolução pré-crise era insustentável. E essa insustentabilidade, ela estava ligada a um desequilíbrio básico na economia mundial, sustentado por um consumo excessivo nos Estados Unidos, suportado por uma produção galopante na China. Havia um desequilíbrio enorme entre essas duas entidades que se suportavam, a China com quase 2 trilhões de dólares de reservas em função disso, e os Estados Unidos consumindo muito acima das suas possibilidades. Isso era insustentável e, como todos os processos insustentáveis, acaba rompendo a corrente em algum elo. E rompeu no sistema imobiliário americano, como podia ter rompido em qualquer outro lugar. Era só uma questão de tempo. Essa insustentabilidade se manifestaria de forma muito clara. O segundo ponto é que a crise não é típica do ciclo econômico. Então não é uma recessão que ela mesma acaba produzindo os elementos que conduzem a uma recuperação. A crise é séria, é profunda e vai ser prolongada. Nós estamos já cansados de analistas e pseudo-analistas anunciando que o pior já passou. Vou abrir um parênteses. O Banco Central americano, o Fed, ele soltou um daqueles comunicados, um daqueles relatórios, na realidade a minuta, ou seja, a ata da última reunião dele. E lá, para surpresa de todos, estava escrito que os Estados Unidos vão se recuperar sim, mas depois de passar pelo fundo do poço. Ou seja, ainda não bateu no fundo do poço. O fundo do poço está
de acordo com o Banco Central americano, está no segundo semestre deste ano. Ele ainda está caindo e o fundo do poço vai ocorrer, na minha opinião, na melhor das possibilidades, no meio do segundo semestre do ano que vem. Recuperação, então, ficou para o ano que vem. Acho que é uma previsão mais realista do que tudo que já tinha aparecido, mas relativamente otimista, porque pode ser pior do que isso. Eu venho acompanhando todo dia a estatística de emprego americano, em comparação com todas as crises anteriores, inclusive a grande crise, a grande depressão de 29 e 30. Pois a curva atual, ela não só é mais profunda na sua queda do que todas as demais crises, inclusive a de 29, como ela ainda não virou. Se a gente pensar que essa crise começou mais ou menos em... É difícil precisar, mas mais ou menos em meados, a fase aguda, em meados do ano passado, o desemprego começou a aumentar nos Estados Unidos, o emprego caindo, e até agora não teve nenhuma virada. Nesse período, todas as crises já tinham virado a curva. Então, acho que não deve ter muita dúvida de que nós estamos diante de alguma coisa, diria quase inédita, de difícil comparação com todas as crises anteriores, e principalmente com os ciclos normais da economia, que tem o seu sobe e desce de tempos em tempos. O ciclo de crescimento foi muito longo, gerou a sua própria insustentabilidade. Alguns até anunciaram o fim do ciclo econômico, dizendo que essa história de ciclo tinha acabado, porque a economia americana e, em consequência, a economia mundial já estava crescendo mais do dobro da duração de todos os ciclos anteriores. E, aparentemente, não se via fim nesse ciclo de prosperidade e crescimento. Terceira certeza: o mundo que vai sair lá na frente, depois da crise, será muito diferente do mundo pré-crise. E aí é que estão as oportunidades. Tem riscos, mas tem grandes oportunidades, principalmente para países como o Brasil. Tem outros também, mas o Brasil está bem posicionado para alavancar, explorar as oportunidades que vão se apresentar. A crise, ao contrário de todas as que a nossa geração assistiu, eu, por exemplo, não vi a crise de 29. Acredito que não deve ter ninguém aí que estava aí para assistir o que aconteceu ali. Mas, a exemplo do que aconteceu naquela época, a crise é no coração do sistema. No coração do sistema capitalista. Todas as demais crises que ocorreram no passado recente eram a crise da Coreia, a crise da Tailândia, a crise da Ásia, a crise brasileira em 99, a crise argentina, a crise da Rússia, tinha um endereço na margem do sistema. Essa aqui não, essa é no coração. O sistema financeiro e a economia americana é que estão combalidas e arrastando todo o resto do mundo nessa crise. Uma das consequências disso é que é bastante provável que haja uma redução da unipolaridade que caracterizou o mundo depois que acabou a tal da Guerra Fria. Ou melhor, depois que houve a derrocada da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, pode datar em qualquer um desses pontos, despontou
a economia americana como a única potência realmente diferente de todas as demais. O resto era o resto. Um modelo unipolar, muito diferente do que havia antes. Sempre havia dois polos, pelo menos dois. Tem consequências graves, eu não vou entrar nisso, mas o fato é que, muito provavelmente, como a crise é no centro, é no coração do sistema, essa polaridade vai perder a sua potência e nós vamos ver uma redução grande do poderio econômico, militar, político dos Estados Unidos. Já está acontecendo. Eu não quero dizer com isso que os Estados Unidos vão perder, vão deixar de ser grandes protagonistas, principalmente na economia e na política mundial. Mas o grau de polarização, o grau de polarização vai mudar, vai reduzir bastante. Com oportunidade para países emergentes dar um salto. Se vocês olharem os grandes saltos que o Brasil experimentou na história, eles foram todos em oportunidades parecidas com essa. 29 e 30, e nas duas guerras. Foram grandes oportunidades que o Brasil soube explorar. A economia brasileira deu salto, mesmo uma descontinuidade no crescimento. Quando eu digo salto, é porque não houve só crescimento, houve realmente uma descontinuidade no processo significativo em relação a todos os outros períodos. E aí vem a pergunta, como fazer para aproveitar essa oportunidade? Porque a oportunidade, ela pode se apresentar, é o que parece, e pode não ser aproveitada. Nós também somos campeões do mundo em perda de oportunidade. Então, não está garantido, como alguns preveem, que nós vamos em 20, 30 anos nos tornar um país desenvolvido, entrar no clube dos países desenvolvidos. Tem muitas tarefas a executar para que isso possa se tornar realidade. Uma coisa é certa, se o que nós estávamos fazendo, nós todos, economia mundial, era insustentável, fazer mais da mesma coisa não vai resolver. E não é isso que vai nos gerar o aproveitamento das oportunidades que se apresentam. Muito claras, elas estão aí. Mas o método de exploração dessas oportunidades também não está muito claro. Mais da mesma coisa não resolve. Notem que é o que está acontecendo. Nós estamos fazendo mais da mesma coisa. Nós todos. Nós, a Rússia, a Europa, os Estados Unidos e a China. Todo mundo está fazendo o quê? Promovendo o consumo. Mais consumo. Pelo amor de Deus, precisamos crescer. O governo não quer nem ouvir falar da palavra recessão. Acabou de baixar a sua previsão de crescimento do PIB de 2, que aí ele já estava sozinho nesse terreno, para 1. A média do mercado é -1. Não vai admitir. Mas, na realidade, a saída para resolver os problemas que geraram essa crise é diminuir o consumo. É isso mesmo. Todos os países estão tomando medidas para incrementar o consumo. Isso é insustentável. Isso vai, na realidade, prolongar a crise. O nome do jogo, principalmente para o Brasil, mas também para os outros, chama-se competitividade. Eu acho que a maioria deve entender, não deve necessitar de uma definição do que seja competitividade.
Mas eu vou dar uma delas, existem várias. Vários conceitos, todos mais ou menos lidando com a mesma essência. Se o nome do jogo é melhorar a competitividade das organizações, das empresas, dos órgãos públicos, de todas as organizações e do país, em consequência, como fazer isso? Como investir em uma melhoria de competitividade? O salto de competitividade é o que vai nos levar a uma posição muito melhor do que nós tínhamos antes da crise. A competitividade das nações, ela é de difícil mensuração, mas existem algumas medidas que são respeitadas, têm credibilidade, e eu escolhi uma delas, e por obra do destino, hoje vocês devem ter visto no noticiário, nos jornais, essa mesma organização que faz a classificação, o ranking da competitividade entre as nações, soltou um novo dado. Saiu hoje. Está no jornal de hoje. Então estou usando o dado de 2008. Eu já vou chegar lá. Primeiro o conceito, muito simples. Conceito de competitividade que se aplica a país ou a uma organização, uma firma, é a capacidade de aumentar a produtividade de seus ativos, visando garantir prosperidade futura. Alunos de administração, economia, engenharia, provavelmente não deve ter muita dificuldade de entender o que está por trás desse conceito. Mas certamente entendem que competitividade assim definida, ela é influenciada por muitos fatores. Muitos. Praticamente tudo influencia a capacidade de retirar mais produção por unidade de ativo que entra nessa produção. Isso é produtividade. Se eu aumento a produção per capita, eu estou aumentando a produtividade em cima do ativo recurso humano. Se eu aumento a produção por hectare, eu estou aumentando a produtividade. Se eu aumento a produção por unidade de capital investido, eu estou aumentando a produtividade. E assim por diante. Outro conceito importante em relação à competitividade é que o que interessa é a posição relativa. Não interessa dizer que o Brasil tem um índice de competitividade de XYZ. Isso não me diz nada. Eu preciso saber em que posição ele está em relação aos demais. Porque competitividade tem a ver com a capacidade de se inserir no mundo. Eu preciso aumentar a produtividade dos ativos e ser capaz de vender num mercado que inclui o nosso mercado e o mercado mundial. Ora, todos os países estão tentando fazer isso. Então, se eu melhoro X e um outro país melhora 2x, e nós estávamos na mesma posição, eu perdi competitividade em relação àquele outro país. Não adianta. Eu caí no ranking da competitividade. É como uma corrida. Está todo mundo correndo. Se eu estiver correndo a uma certa velocidade, para ganhar a corrida, eu preciso saber a que velocidade estão correndo os demais.
Então, o relevante aqui é realmente um ranking de competitividade e saber em que posição relativa nós estamos. Esses rankings são levantados por algumas organizações, eu cito aqui o IMD, alunos de administração certamente devem conhecer, uma escola de negócios na Suíça, localizada em Lausanne, Institute for Management Development. E, entre outras coisas, eles fazem isso de forma sistemática, usando uma metodologia própria, que leva em consideração esse conceito e uma forma de medir todos os fatores que influenciam a competitividade expressa assim. O outro instituto que tem bastante credibilidade faz exatamente a mesma coisa, com uma metodologia um pouquinho diferente, mas chega a resultados praticamente iguais, equivalentes, é o Fórum Econômico Mundial, o famoso World Economic Forum, que se reúne anualmente em Davos, também na Suíça. Metodologias diferentes, resultados muito parecidos. A maioria dos indicadores usados se dividem entre indicadores numéricos mesmo, quantitativos, número de telefones per capita, indicadores de eficiência e efetividade da economia, no caso, e em pesquisas diretas, geralmente com formadores de opinião, CEOs e assim por diante, membros do governo. Muito bem. Eu escolhi como exemplo o ranking de 2008 do IMD. Eu copiei exatamente os quadros que aparecem no relatório anual. É justamente esse que saiu hoje, o dado referente a 2009. Então, em 2008, vocês podem perceber ali, nós estávamos, isso é referente ao Brasil, tá? Nós estávamos em 43º lugar. Posição 43 num total de, no ano passado, 55 países pesquisados. Este ano foram 57 países, 2 a mais, e o Brasil melhorou a sua posição, saltou para a 40ª, só para ter como referência. De qualquer forma, já tinha melhorado entre 2007 e 2008. Notem, saiu de 49, posição 49, é quase lanterna, né, do conjunto de países que estão ali. Tem de tudo. Tem os mais competitivos e tem alguns que nos fazem companhia ali no final, que a gente não gosta muito. Então, 49 não era bom, mas nós já tivemos uma classificação melhor. O que se percebe é que tanto faz, 43, 49, mesmo 40, essa não é uma posição que nos orgulha. É verdade que entre 2007 e agora 2009 nós melhoramos bastante. E lembrem-se, melhorar aqui é difícil, porque está todo mundo correndo. Ok? Então, para você melhorar uma posição, você tem que passar na frente de alguém que também está correndo, está fazendo praticamente o mesmo esforço, talvez não com a mesma eficácia, né? Mas o mesmo esforço que o Brasil está fazendo. Então, pular 3 posições, ou melhor, pular 9 posições em 2 anos, é um feito não desprezível. Indica que alguma coisa boa está ocorrendo aqui. Pelo
tamanho da sua economia, pela pujança da população, pelo crescimento da população jovem, na realidade, pela abundância dos recursos naturais. O Brasil tinha obrigação de estar entre os 15 primeiros. Talvez correndo o risco de exagerar um pouco, eu acho que o Brasil tinha que estar entre os 10 primeiros. Quase uma obrigação de estar entre os 10 primeiros. Essa distância entre a realidade e o lugar onde ele deveria estar, talvez nos dê uma ideia do tempo perdido aí no passado. Nós já deveríamos estar muito mais na frente. É que nós fizemos muita bobagem no passado. Felizmente, a indicação da trajetória mais recente é favorável. Ela está indicando que desde, aí é a opinião pessoal minha, desde 94, desde o advento do real, pelo menos, é claro que fizemos coisas boas antes também, muitas reformas que permitiram a estabilização da moeda em 94. Mas certamente desde 94 nós paramos de fazer muita bobagem e começamos a fazer as coisas que precisavam ser feitas. A prova do pudim é que o real foi o último plano de estabilização. Ele realmente estabilizou a economia. Nós estamos onde estamos, muitos anos depois, e estamos enfrentando a crise atual de uma forma bem melhor do que as anteriores, em função desse processo de melhorias. Então eu quero dizer que esse salto duplo aqui em 2 anos, de 9 posições no ranking de competitividade, provavelmente não é, como foi no passado, uma oscilação. Subiu, desceu, subiu. Vocês olharem mais para trás, vocês vão ver assim, né? A posição do Brasil, ela oscila, mas nunca tem uma trajetória muito consistente. Agora, parece que pegou mesmo. Então, o desempenho ainda é sofrível, mas o desempenho recente nos anima. A sorte é que esses indicadores, eles são construídos como se fosse uma árvore de indicadores. Então tem 4 grandes grupos de indicadores agrupados, né? Ou seja, tem um indicador agregado para cada um desses grandes fatores aqui. Vocês podem ler aqui em inglês. É desempenho econômico, eficiência do governo, a eficiência nos negócios das empresas e a infraestrutura. E cada um desses fatores se desdobra em subfatores, que por sua vez se desdobra em outros subfatores, de modo que, eu não vou fazer isso aqui, mas é possível ir buscar aqueles fatores, subfatores, lá embaixo, que realmente estão puxando a posição do Brasil para baixo. Ok? Então, tudo aquilo, a nossa média é, em 2008, 43. Todo indicador que estiver colocando o Brasil naquela posição do subindicador, abaixo de 43, ele está puxando a colocação para baixo, ok? Então, vejam que oscila muito aqui, né? Aqui já são os subindicadores de cada um desses 4 grupos. Às vezes nós somos 32, às vezes nós somos 18, 47, 53, muito ruim, né? 51, quase no final da fila.
53, são 55 países, né? Só ganhamos de 2. É muito ruim essa classificação. Mas nos permite perceber aonde estão as lições de casa que precisam ser feitas. Não foram feitas, ou foram feitas de forma ainda muito tímida e insuficiente. Vamos abrir um pouquinho mais cada um deles. Olha só. O primeiro, desempenho econômico. Aqui nós estamos falando de política macro. É uma avaliação de indicadores que tem a ver com a política econômica, com o clima de negócios, o sistema tributário e assim por diante. Notem que nós estávamos em 47º lugar nesse indicador. Então agora a classificação é só nesse indicador. E pulamos para 41. Ou seja, não é esse que está puxando a classificação do Brasil para baixo. Mas ele está pertinho da média, né? Ele está quase ruim. Que a média é 43. Esse aqui é 41. Um pouquinho melhor, mas certamente tem subindicadores aí dentro. E eles estão aqui embaixo, ó, que estão puxando a classificação. Estão impedindo que a média do Brasil seja melhor do que 43, que a gente avance. Está pesando para baixo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, que ao mesmo tempo que nós temos essas notícias ruins aqui, né? Nós vemos algumas classificações bastante animadoras, né? O Brasil é 9º no mundo em um negócio que se chama resiliência da economia ao ciclo econômico, ou seja, resistência a crises. Nós somos 9º no mundo, entre os 10 primeiros. Bom, aí tem alguma coisa para ser examinada. Como é que um país que está perdendo o jogo, né, consegue ser 9º? Mas tem mais. Olha isso aqui. Eficiência do governo. Passamos de 54 para 51. Esse certamente está puxando para baixo. Está muito ruim. A média é 43. Se esse aqui é 51, ele está pesando. Se ele fosse um pouquinho melhor, nós eventualmente não seríamos 43. Poderíamos ser 41, 40, talvez 38. Depende dos pesos, né? Esses indicadores todos, eles são agregados com pesos. Não vou entrar nesses detalhes. Mas olhem aqui. Tem coisas boas até aqui. Até na eficiência do governo, tem colocações boas. O Brasil é 5º em um item onde ele estava muito mal no passado, que é controle de preços e coisas parecidas. Hoje está bem. Praticamente não temos mais essa aberração econômica chamada controle de preços. Eu estava no governo na época do Plano Cruzado, não faz tanto tempo assim, né? Vocês são jovens, mas provavelmente lembram do Plano Cruzado. Um dono de posto de revenda de combustíveis, ele foi preso, hein? Xadrez, porque baixou o preço da gasolina. Isso é 1985. Então, nós andamos muito desde então. E conseguimos algumas colocações que nos orgulham aqui. 5º, 6º, 7º. Para vocês terem uma ideia, que nos faz companhia nessa colocação aí, nós estamos falando de Finlândia, Suíça, países desse tipo. Quer dizer, ter uma colocação ao lado da Dinamarca, dos Estados Unidos,
ao mesmo tempo que a sua média está muito ruim, está muito distante, essa classificação, Estados Unidos é número 1. Número 3, se não me engano, é Finlândia. Tem Singapura. Mas são países, geralmente, do norte da Europa, Alemanha, Holanda, e todos os demais ficam bem mais para baixo. Perdemos em praticamente tudo para o Chile. Perdemos em alguma coisa para o México. Até para a Argentina nós perdemos em alguns quesitos aqui. Na média, não. O último colocado dos 55 países em 2008 é Venezuela. Acho que não é coincidência. Infraestrutura. Esse não precisava nem olhar, a gente sabe que nós estamos mal, né? Não só estamos mal, como pioramos de 2007 para 2008. Estamos no lugar 50. Esse está pesando. Está pesando da mesma forma que o outro. Esse está puxando para baixo. Então nós temos eficiência do governo e infraestrutura puxando para baixo. Notem que nós somos 10º, aí não é da América Latina ou da América do Sul, é 10º do mundo, num indicador importante que é a penetração de computadores. É bastante importante do ponto de vista de competitividade. Mas somos muito ruins em portos, em estradas de rodagem, em ferrovias e assim por diante, para não falar de transporte aéreo. Esse está puxando para baixo. Então aí também tem tarefas, lições de casa para fazer. Finalmente, deixei esse para o final. Esse é o mundo dos negócios. Nesse nós estamos na posição 29. Olha como está melhor em relação à média, que é 43. E muito melhor em relação àqueles outros dois que estão nos puxando para baixo. Então tem um que está próximo da média, tem dois que estão puxando para baixo, e tem um muito bom, que é o mundo dos negócios. E eu queria chamar a atenção de vocês, porque acho que tem oportunidades relacionadas a esse quesito. Olha isso aqui. Traduzindo aqui, é flexibilidade e adaptabilidade das pessoas em relação aos desafios. Nós somos número 1 do mundo. Mas o que significa isso? Muita gente se surpreende quando vê isso aqui. Isso aqui foi tirado de uma pesquisa que consulta todo o mundo. Isso aqui não é uma pesquisa feita no Brasil. Isso é uma pesquisa feita no mundo inteiro. Nós conseguimos ser o número 1. Com todos aqueles indicadores negativos, nesse quesito nós conseguimos ser número 1. E adaptabilidade das empresas. Nós somos número 4 aqui, ó. 4 no mundo. Na frente da Alemanha, na frente da França, etc. É muito impressionante. Isso aí é um sinal de alguma coisa. Isso são as nossas vantagens. Muito mais do que recursos naturais, muito mais do que tudo que é decantado, isso é uma capacidade de adaptação. Se vocês pararem e pensarem um pouco, vocês vão concordar que essa pesquisa provavelmente está correta. Difícil encontrar, para quem já andou por esse mundo sabe disso, difícil encontrar um outro lugar com um grau de adaptabilidade e um grau de facilidade para enfrentar desafios, de baixa aversão ao risco, como o Brasil, como o ambiente de negócios no Brasil. Notem que a mesma coisa não acontece no nosso governo,
A mesma coisa não acontece na nossa macropolítica, inclusive a econômica. A mesma coisa não acontece na infraestrutura. Ficou para trás. Ficou quase tudo ficou para trás em relação a esses quesitos que dizem respeito, basicamente, ao setor empresarial. É o setor privado. É disso que nós estamos falando aqui. O Brasil tem um setor privado pujante e com grande capacidade de se adaptar e enfrentar desafios e crises. Se a gente tiver R$1, sei lá, R$1 milhão, e quiser investir em melhoria de competitividade, aonde que eu ponho esse dinheiro? Infraestrutura, muito caro e muito demorado. Qualquer coisa que foi feita na maior parte dos modos de infraestrutura, demora anos para dar resultado. Uma hidroelétrica, entre construção e o que é chamado de comissionamento, entre o início do projeto e entrada de operação, pode levar entre 7 e 10 anos. Uma termoelétrica, de 3 a 5 anos. Construção de um porto, de um aeroporto, 2 anos. 2 a 3 anos. Por aí vai. E os investimentos necessários na casa de bilhões e bilhões de dólares. Às vezes centenas de bilhões de dólares. Mudança de ambiente regulatório, mudança de política econômica, demorado. Muitas vezes requer uma mudança de Constituição. Estamos vendo a dificuldade, por exemplo, de promover um saneamento no nosso sistema tributário. A Constituição de 88 não fez. A revisão da Constituição, 10 anos depois, em 98, não fez. Nós temos várias propostas de reforma tributária, nunca chegaram a serem votadas. Tem uma agora, andando pelo Congresso, eu aposto com quem quiser, que não vai sair nada. Por quê? Porque é difícil mexer nisso. Então é demorado, é complicado. Eu não apostaria R$1 milhão naquele quesito. O melhor jeito de investir, porque é barato e de resultado rápido, é justamente investir no que está apontando no que nós somos melhor. Investir na gestão. É a resposta mais rápida. E para ilustrar isso é que eu vou introduzir justamente os modelos de excelência em gestão. É claro que precisa investir em todos os fatores. Eu estava exagerando que eu ia colocar todo o dinheiro num lugar só. Mas certamente onde vale mais a pena investir, concentrar-se, é em melhorar a gestão. Porque aí nós vamos ter um resultado mais rápido e o meu R$1 milhão vai render muito mais. Porque é barato melhorar a gestão das empresas. Na realidade, nós já melhoramos muito. Se eu conseguir fazer a mesma coisa que o setor privado faz no setor público, atenção, não é fácil, hein? Não é transplantável. Eu tenho 20 anos no setor público, eu sei o que eu estou falando. Não dá para pegar a experiência do setor privado e transplantar para o setor público. É outro mundo. Assim como não dá para fazer o vice-versa. São dois mundos diferentes. Mas tem muita lição que pode ser aprendida. Como o setor privado avançou mais, tem muita coisa que pode ser adaptada e aproveitada. Se o setor público tiver decisão política, vontade de fazer, ele tem condições de trilhar a mesma trajetória que o nosso setor privado já trilhou. Ele está bem, vocês viram aí, ele está numa colocação muito acima do que é a nossa colocação agregada. Ele está puxando para cima.
Os outros estão puxando para baixo. Investir em melhoria de gestão não é um ato perfeito, não é um projeto, tem começo, meio e fim. Na realidade é uma busca permanente. Esse é que devia ser o conceito, a essência do processo de melhoria de gestão. É enxergar isso como um processo que não termina. Na realidade você nunca chega lá. Não devia nem falar em excelência, você não chega. Mas é claro que você pode chegar tão perto quanto possível a ponto de ser chamado de excelente. Nessa busca permanente tem papel fundamental um processo de avaliação. Você precisa, e é isso que torna o processo permanente, perene, você precisa adquirir a cultura de ser avaliado ou se avaliar permanentemente. Se possível, todo ano. E, nessa avaliação, não ficar satisfeito com a colocação que recebe, mas ficar satisfeito ou insatisfeito sempre em busca da melhoria. Vou mostrar o exemplo do modelo brasileiro de excelência em gestão, que é um método de avaliação da qualidade de gestão de uma organização qualquer. A beleza dele é que ele é simples, é tão simples que a pessoa chegou a desconfiar. Eu levei 1 ano para me convencer que era bom. Que é muito bom para ser verdade. Então você tem que tentar destruir e não conseguir, né, para se convencer que realmente funciona. Ele não é uma ferramenta acadêmica, alguma coisa que foi feita através do chamado método científico. Desenvolveu, provou que funciona, testou no laboratório e aí produziu um modelo. Ao contrário de praticamente tudo que a gente usa, esse modelo é baseado na prática. Ele reflete as melhores práticas. Como as práticas estão mudando praticamente todo dia, o que acontece com esse modelo? Ele está em permanente mudança. Ele está permanentemente sendo melhorado, adaptado ao que são as melhores práticas de mercado. Por favor. Eu convido vocês a visitar o site da Fundação Nacional da Qualidade. Ela é uma organização não governamental, uma ONG, sem fins lucrativos. Ela foi fundada, curiosamente, vinculada ao governo em 1991, não por acaso. 91 é o ano da abertura da economia brasileira ao exterior. Era preciso dar às empresas e às organizações em geral no Brasil uma ferramenta que pudesse pelo menos medir a capacidade delas de competir no mundo, inclusive no mercado doméstico. Até 91, costumo dizer, de 1500 até 1991, a história do Brasil é uma. Em 1991 para frente, é outro mundo. A economia se abriu. Se alguém quiser um outro marco parecido com esse, é 1808, a abertura dos portos, Dom João VI. É tão importante quanto esse. 1500, 1808, 1991. Nós todos estávamos aí, nós somos testemunhas de um evento histórico bastante importante. Eu tenho curvas de produtividade e outros indicadores que vêm assim quase na horizontal até 91, e em 91 eles defletem 45 graus assim para cima. É uma coisa impressionante. Alguma coisa aconteceu em 91. Foi isso.
A fundação foi criada, portanto, em 91 com uma função bastante simples. Ela era, inclusive o nome dela era diferente, ela chamava Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, FPNQ. Mais tarde, bem mais tarde, isso foi agora, em 2005, ela mudou para a Fundação Nacional da Qualidade. O que ela quis dizer ali é que ela não é só o prêmio, mas ela foi criada para conferir de uma forma crível, né, científica, bem feita, o Prêmio Nacional da Qualidade. E desde o início, qualidade ali não é no sentido de qualidade do produto, é qualidade da gestão. É disso que nós estamos falando. Então, em 91, ela simplesmente copiou, isso está registrado nos livros, ela copiou o modelo americano. Passaram-se vários anos, muitos anos, e em 2006, o modelo brasileiro, que começou como uma cópia do americano, é tipicamente brasileiro. O modelo brasileiro foi escolhido por várias empresas globais como o melhor modelo de excelência em gestão, adotado inclusive por elas. Eu, logo em seguida, estava na fundação, nós tivemos uma demanda enorme por traduções dos nossos textos, justamente para que essas empresas pudessem adotar todo o ferramental disponível. A maioria dos textos estava em português, alguma coisa em inglês, e praticamente nada em outras línguas. Então, tivemos um esforço enorme para traduzir rapidamente, né, um esforço caro, né, traduzir todo o material para as línguas demandadas. Para conferir um Prêmio Nacional da Qualidade com credibilidade, que fosse respeitado por todos, nunca teve uma reclamação, né? Esse prêmio é conferido todo ano, processo todo complicado, praticamente corre ao longo de todo o ano. Nós provavelmente agora estamos bem no meio do processo, que deve se encerrar no segundo semestre. O prêmio é conferido geralmente em novembro. O processo inicia em fevereiro. Muitas análises. Voluntários, são cerca de 3.000 voluntários designados para analisar, sem conflito de interesse, todas as candidaturas ao PNQ, Prêmio Nacional da Qualidade. E para fazer isso era preciso ter uma metodologia que fosse aceita por todos. E essa metodologia então foi, como disse, copiada do modelo americano, que era utilizado em praticamente todo mundo, e hoje constitui um modelo muito diferente do modelo atual americano, que ficou para trás. Olha a nossa capacidade de adaptar, né, e melhorar as coisas. E ele hoje se baseia em 11 conceitos fundamentais, 11 fundamentos. Então, é como se fosse uma teoria, mas ele na realidade não é teórico. Ele se baseia nas práticas. Então, esses fundamentos são pilares que foram destilados do processo prático. Esses fundamentos geram 8 critérios, na realidade são 7, o 8º são critérios quantitativos, simplesmente olhar o resultado numérico da empresa, é o balanço. E existem várias réguas de pontuação, sendo que quando você diminui o número de pontos da régua, você vai descendo no nível de exigência. Então, o Prêmio Nacional da Qualidade, os candidatos são avaliados com uma régua de 1000 pontos. Existe um mundo de prêmios estaduais de qualidade,
ou setoriais de qualidade que usam réguas de 500 pontos. Mesmos critérios, mesmos fundamentos, a mesma metodologia, menos pontos, menos exigente. E existe ainda para pequenas organizações, microempresas, o Sebrae tem um prêmio assim, uma escala de 250 pontos. Muito importante, apesar de ser uma metodologia parecida com as normas ISO, por exemplo, de qualidade, esses modelos de excelência em gestão, eles não são normativos, não são prescritivos. Ele não te diz como você deve fazer, como deve proceder. Claro que, indiretamente, ao pontuar certas características da gestão da organização, ele está induzindo ele está orientando no caminho da melhoria de gestão. Mas ele não prescreve. Tanto que o modelo, o método de avaliação, e aí eu vou sugerir que vocês visitem o site, porque lá tem um software disponível, pode abaixar, é gratuito, que faz exatamente isso. Ele faz a avaliação de uma organização, qualquer uma. Pode ser o centro acadêmico, o cafezinho aqui, toda a universidade, pode ser uma empresa, vocês provavelmente têm uma empresa júnior, vocês podem aplicar isso em qualquer lugar, é o mesmo método, e ele, na realidade, não passa de um questionário bem feito. Em vez de dizer como deve ser feito, ele pergunta como você faz. O que ele faz? Ele pega esses 8 critérios que se desdobram em subcritérios, em itens, etc. E para cada um deles ele faz uma pergunta. Eu já vou listar aqui os fundamentos e os critérios, vocês vão perceber melhor do que se trata. Antes de passar isso, vou lembrar o que eu já falei. Evolução permanente, porque como ele é baseado nas práticas, e as práticas estão evoluindo, e muito, é um mundo praticamente onde não tem nada imutável mais, né? Não tem nada que permanece parado. E outra característica importante, tem um conhecimento que ninguém detém, nem a própria fundação. É um conhecimento que está numa rede de compartilhamento dessa evolução, desse conhecimento em permanente expansão. Quem faz parte dessa rede? Bom, ela é ancorada pela Fundação Nacional da Qualidade. Todas as organizações que promovem a mesma coisa nos setores, tem um prêmio nacional de distribuidores de energia elétrica. Eles usam essa metodologia, exatamente a mesma. Conferem para os que têm a melhor gestão no setor de energia elétrica. E assim por diante. Tem um prêmio da Biquim, todos eles convergem para o uso dessa metodologia. Tem os estaduais, alguns municipais, alguns do tipo Sebrae. Tem um prêmio, por exemplo, que nós ajudamos a formular e operar, nós, a Fundação Nacional da Qualidade, que é o prêmio da Mulher de Negócios. Vocês já devem ter ouvido falar desse prêmio. Normalmente conferido em Brasília, numa grande solenidade, presença do governo, e ele premia o grau de empreendedorismo apenas no público feminino. E assim por diante. Então, setores, gêneros, estados, municípios, por aí vai. Cada um com a sua comunidade de voluntários. Só a Fundação tem 3.000 voluntários. É gente que trabalha voluntariamente, seja participando da análise dos candidatos ao prêmio, seja
contribuindo para escrever casos, artigos, literatura sobre o assunto e assim por diante. E contribuindo para melhorar o modelo continuadamente. O modelo bebe nessa rede. E ele faz parte também de uma rede mundial. Isso é importantíssimo, porque é assim que ele recebe o reconhecimento mundial. Quem se candidata ao Prêmio Nacional da Qualidade está buscando também o reconhecimento mundial. Aliás, um apelido que foi bolado justamente para ilustrar isso, é que os premiados com o PNQ, são muito poucos, eles são considerados organizações classe mundial. Isso é adotado em todos os países, praticamente todos os países do planeta têm organizações semelhantes a essa e adotam uma metodologia semelhante a essa. Ou simplesmente copiada de uma dessas importantes, e nós somos uma delas, ou adaptada às características locais. Mas, na essência, a espinha dos modelos é sempre a mesma. Uma passada pelos 11 fundamentos. Pensamento sistêmico. O que é isso? Olhar o todo. Isso tem a ver também com sustentabilidade. Cada uma desses conceitos fundamentais tem uma literatura por trás, tem uma justificativa de por que eles estão selecionados e incluídos nessa lista nobre. Né? Segundo, aprendizado organizacional. Fundamental. É a empresa que aprende. É um modelo moderno de organização. Cultura da inovação. Olha a expressão. Não é inovação, é cultura da inovação. É o ambiente onde a inovação acontece. Não basta ter um departamento de inovação. É preciso ter uma cultura de inovação. Eu vou voltar a falar sobre isso. Liderança e constância de propósitos. Liderança, provavelmente, se eu tivesse que escolher um, eu certamente escolheria esse. Não pode ter mais nenhum, só um. Liderança. Gestão é sinônimo de liderança, para mim. Por tudo que eu aprendi até agora. É claro que tem outros quesitos, mas esse certamente sobressai. Esse, se ausente, ele faz falta. É quase impossível ser classe mundial, ser excelente, com uma liderança sofrível, regular, caudicante. Não serve. E liderança é complicado. Alguém já teve curiosidade de olhar no dicionário o que quer dizer líder? É interessante. Uma vez um professor do MIT, de administração, Peter Senge, ele veio fazer uma palestra para nós e fez essa pergunta. Para esse público que vive gestão. Ninguém tinha visto. Ninguém teve a curiosidade de olhar lá. É uma palavra que vem do antigo persa, a língua anterior, que gerou a língua persa. E o significado dele, da palavra que originou a palavra líder, é meio intraduzível. É quase... você precisa de uma frase para explicar o que é. Que na realidade ela literalmente significa dar o primeiro passo para suplantar um obstáculo. É isso.
pudesse fazer um movimento, eu daria esse passo assim, como se estivesse suplantando um obstáculo. Essa é a palavra, é o verbo da onde vem a palavra líder. E muito a propósito, porque liderança tem a ver com isso. Tem a ver com, são muitas dimensões, mas tem a ver com exemplo, tem a ver com carisma, tem a ver com sacrifício. Porque note, é o líder que dá o primeiro passo. Ele tem que se arriscar, né? É possível que esse passo seja em falso. Quer dizer, quem vai cair é ele. É um exercício muito complicado, mas absolutamente imprescindível nesse quadro do que é uma boa gestão. Eu vou voltar aqui. Visão do futuro. Empresa que não tem visão do futuro, organização que não tem visão do futuro, não tem futuro. É garantido. Só uma questão de tempo. Quase um trocadilho, mas é isso mesmo. Portanto, uma organização, você entra e pergunta qual é o plano estratégico da empresa, e a pessoa faz uma cara de que não está entendendo, você já sabe. É a empresa que não tem visão do futuro. Aquele exemplo famosíssimo, né, do empregado da NASA, o varredor de chão na NASA. A visita do presidente dos Estados Unidos às instalações da NASA, e depois do evento, estava o sujeito ali varrendo o chão, e o presidente dos Estados Unidos se dirigiu a ele e perguntou: o que você está fazendo aqui? Ele diz assim, essa resposta está em praticamente todos os livros de administração: eu estou aqui ajudando a botar o homem na Lua. Isto é visão de futuro. Isso é uma organização que sabe o que está fazendo, e todo mundo participando. Ali tem liderança, tem constância de propósito, e ela permeou em toda a organização. Orientação por processos e informações. Absolutamente autoexplicativo para vocês. Geração de valor. Tem nada a ver com ideologia. Uma organização precisa gerar valor, precisa ter os processos orientados para a geração do valor. Para o acionista, para o cidadão, enfim. Geração de valor é absolutamente imprescindível. Valorização das pessoas. Notem que em todas as publicações da Fundação Nacional da Qualidade, e isso é um efeito mundial, vocês não vão ver a expressão recursos humanos. Recurso humano é o conceito antigo. O conceito de recurso, de insumo, né? Mão de obra é insumo de produção. Isso é século XIX, boa parte do século XX. Século XXI não tem lugar para isso. São pessoas. Cada uma é uma pessoa. Então, valorização das pessoas. As organizações são constituídas de pessoas. O resto é o resto. O resto é muito menos importante. O importante são as pessoas. Fundamental o conhecimento sobre o cliente e o mercado. Diria até, adicionaria aqui conhecimento sobre os competidores, nos lugares onde há competição. É claro que o mercado inclui tudo isso, né? Mas é fundamental. São focos importantes. Na ausência de cada um desses focos, você pode apostar. A empresa, numa escala de 1000, provavelmente não chega a 200. Só um parênteses,
As premiadas com o Prêmio Nacional da Qualidade dos últimos anos, normalmente isso não é divulgado, mas eu posso dizer aqui, numa confidência bem genérica, não estou divulgando o dado, normalmente as empresas estão na casa dos 700 pontos, numa escala de 1000. Praticamente qualquer organização, qualquer uma, inclusive a nossa, que faz uma primeira avaliação, dificilmente passa dos 300. É frustrante. Até quem se acha bem gerido, sofre, se frustra. Mas é para começar um caminho, né, de melhoria. Desenvolvimento de parcerias, muito importante, no sentido de que agora a organização moderna ela não tem mais fronteiras físicas. A comunicação é abundante, imediata e sem fronteiras. Você conversa com gente do mundo inteiro, não há decreto, portaria, regulamento que faça as pessoas, a organização são as pessoas, pararem de se comunicar. As pessoas conversam com os competidores, com os clientes, com o mercado, com os amigos, com a família, enfim. Isso tem que ser incorporado no conceito da nova organização. E, finalmente, a grande contribuição brasileira no modelo, e só tem no modelo brasileiro, responsabilidade social, socioambiental, é a nova expressão. Aí estão são 5 dos 8 critérios. Número 1, liderança. Eu botei aí a pontuação máxima possível, só para vocês terem uma ideia onde o modelo põe mais peso. Sistema de liderança, 110 pontos em 1000. Liderança. Dentro da liderança tem sistema de liderança, cultura da excelência e análise do desempenho da organização. Tudo isso é responsabilidade da liderança. Cada um desses subcritérios se desdobra em sub, de modo que para cada um deles você vai receber pelo menos uma pergunta. Uma pergunta que vai permitir ao avaliador pontuar você. Então, é simples, e isso já está pronto. Estratégias e planos. Perguntas sobre que tipo de planejamento e estratégias a organização adota. Precisa ter planos, o plano precisa ser conhecido por todos, precisa ser implementado e precisa funcionar. Empresa que dá certo, apesar do plano, ela está fadada ao desastre. Ela deu sorte. Ela não tem vida perene. Sabe quantas empresas no mundo existem que têm mais de 100 anos? Alguém sabe? Está na casa de quantas? É da ordem de 10. 10 organizações têm mais de um século. Não sobrevivem. E aí fizeram um estudo sobre essas 10. O que tem de diferente ali? Chegou à conclusão que boa parte do que elas tinham está representado aqui, nesses critérios. Tiver que selecionar um só, valores. A empresa tinha valores que todos na organização adotaram. Esse era o achado empírico em relação a empresas, organizações que sobreviveram muito tempo. Portanto, sinalizando que tipo de quesito parece garantir
uma sobrevida, uma perenidade longa, uma vida longa para as organizações. Clientes, imagem e conhecimento de mercado, relacionamento com clientes. Sociedade, a responsabilidade socioambiental, ética e desenvolvimento social. Nós estamos falando aqui de qualquer tipo de organização. Empresa pequena, média, grande, organização pública, bancos. Estamos falando de empresas, organizações não governamentais, sem fins lucrativos, todo tipo de tamanho, todo setor. Qualquer organização pode pegar esse questionário e aplicar diretamente. Não tem nada aqui que discrimine alguma organização pelo seu tamanho ou pelo setor onde ela trabalha. Informações de conhecimento, onde entra um item bastante importante e novo, ativos intangíveis. Quantas vezes vale o Google em relação ao valor de contábil da empresa? Alguém sabe? É o valor de mercado. Está na bolsa, é só fazer a conta. Vale X bilhões de dólares. Aí você vai lá no balanço, tem um valor. Quanto valem os ativos tangíveis, né? A diferença é uma maneira de medir o que o mercado reconhece como ativos intangíveis, por definição. É aquilo que não se conseguiu medir, né? É a marca, é o conhecimento embutido na cabeça das pessoas, difícil de contabilizar isso, né? A imagem e assim por diante. O Google, a última vez que eu olhei, o valor de mercado era 7 vezes o valor contábil. Quer dizer, o mercado multiplica por 7 o valor que está registrado ali como tangível. É uma diferença grande. Algumas empresas têm um multiplicador de 3, 2, outras, o mercado, não que não tenham intangíveis, mas o mercado não consegue reconhecer. Então, o valor de mercado acaba sendo até igual ou menor do que o valor contábil. Isso pode acontecer. A GM chegou a valer menos de $1 a ação dela, né? Certamente o valor contábil era mais do que isso. Aqui tem uma metodologia para se chegar a avaliar a gestão dos ativos intangíveis. O que a empresa faz com os seus ativos intangíveis. Eles hoje, no mundo do conhecimento, um mundo onde conhecimento é muito mais importante do que terra, do que recursos financeiros, até do que tudo que é concreto, ativo intangível é provavelmente o ativo mais importante que a organização tem. E geralmente eles estão na cabeça das pessoas. Por isso que a valorização das pessoas é um dos pilares da excelência em gestão. Sexto critério, pessoas. Como é que a organização trata as pessoas? Então, uma tentativa de ver se existe um sistema de gestão que valoriza as pessoas, como em termos de sistemas, em termos de capacitação e desenvolvimento, progresso ao longo da vida e de qualidade de vida no trabalho, na organização. Na organização e fora dela. Estamos falando de organizações que não têm mais fronteiras físicas. Finalmente, processos, sétimo critério, né? Os processos principais, se estão desenhados, se estão funcionando, se todos têm conhecimento e assim por diante. É um questionário a ser respondido. Notem que os processos têm uma pontuação semelhante ao da liderança, muito grande. E depois, resultados.
Porque também se tiver tudo isso, mas não der resultado, não adianta. Então, tem que dar resultado. Então, dos 1.000 pontos, 450 são atribuídos aos resultados propriamente ditos. Mas tem 550, isto é, 55% da avaliação não é em relação aos resultados. É mais em relação a como se procede, a como se gere a organização, a como se faz. Total 1.000 pontos. Queria lembrar aqui aquilo que eu comecei falando quando falei de modelo de excelência em gestão. A visão correta dessa história é de um processo sem fim, um processo de melhoria. Ele começa numa escala de 250, que é o compromisso com a excelência, chega aí por volta de 300, 400, aí é o que nós chamamos de rumo à excelência. Então, passando esse patamar, ele entra num processo diferente de melhoria, já mais avançado. Provavelmente a régua tem que medir isso, é a régua de 500 pontos. E mais tarde, a partir dos 600, 650, o estado da arte em matéria de gestão, até atingir o que se chama aí, próximo dos 1.000 pontos, classe mundial, em gestão. A visão correta de qualidade de gestão, processo quase interminável. Eu queria terminar aqui sugerindo uma leitura que eu achei muito interessante. Eu fui convidado para o lançamento dessa pesquisa. A IBM faz de 2 em 2 anos uma pesquisa com os principais CEOs do mundo, principais executivos do mundo todo. Ela se dá o luxo de custear isso, simplesmente como uma maneira de promover conhecimento e, evidentemente, a sua marca. Em 2008, eles fizeram um estudo, está no site da IBM, www.ibm.com. Um estudo sobre a visão desses CEOs sobre a empresa do futuro. E resumiram o resultado nessas 5 expressões muito interessantes. A empresa do futuro é ávida por mudança. Não é que ela muda. Ela muda com as mudanças do mundo. Ela está ávida por mudança. Ela quer mudar. É diferente. É diferente da empresa que simplesmente se adapta, vai mudando. Essa segunda é a mais incrível de todas. Isso é resultado da visão dos maiores CEOs do mundo. Ela tem que ser mais inovadora que a imaginação dos clientes. Na expressão de um deles, um dos CEOs, a empresa do futuro tem que surpreender os seus clientes. Isso derruba um dos pilares do marketing, porque o que esse paradigma está dizendo é o seguinte: fazer pesquisa de mercado não é para essa empresa. Porque o cliente não sabe o que ele quer. Ele não vai te dizer. Você que tem que descobrir. E surpreender o cliente. É mais do que uma empresa inovadora. Muito mais do que o conceito de empresa inovadora como nós a conhecemos hoje. A empresa do futuro supera as expectativas dos seus clientes. É o inverso. É ela que lidera esse processo. Ela não vai lá perguntar para o cliente o que ele quer. Ele não sabe. Se tivesse perguntado lá atrás se você queria um celular assim, quando o celular não existia, ninguém teria falado. Ninguém teria falado. Isso aqui é o empreendedorismo ávido por inovação. É ele que introduz as inovações.
praticamente todos os objetos, numa lista de 30, 40, dos que nós usamos todos os dias hoje, os mais usados, não existiam há 15 anos atrás. Alguns deles não existiam há 10 anos atrás. Isso está em aceleração. Então a empresa do futuro tem que levar em consideração esse ritmo, mesmo na crise. Isso está acontecendo mesmo na crise. A empresa do futuro tem que ser globalmente integrada. Empresa que só opera localmente não vai sobreviver. Ela tem que ser desbravadora por natureza. Note que não é desbravadora, é desbravadora por natureza, é diferente. A natureza dela é desbravar. E a última é muito incrível também. Genuína, não apenas generosa. Ou seja, a visão dela sobre, por exemplo, o uso dos recursos naturais, o bem-estar de todas as pessoas, não só das pessoas diretamente ligadas à empresa, mas o impacto que a sua ação causa sobre o restante do mundo, tem que fazer parte do seu DNA. Isso quer dizer genuína. Ela tem que se preocupar com o mundo genuinamente, não por generosidade. Eu não vou compensar as pessoas que estão sofrendo porque a minha organização poluiu o rio, as águas que aquela população está usando. Não é generosidade que é necessário. Essas também não vão sobreviver, as generosas. Tem que ser genuíno. Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu espero ter sido suficientemente provocativo. Ainda temos um pouco de tempo para um debate. Espero ser profícuo. Muito obrigado. Podem usar o meu Gmail aí para mandar sugestões, dúvidas, perguntas. Enfim, se alguém tiver opiniões. alguma pergunta para o professor, desculpa, professor, por favor, faça por escrito, traz para a gente faz. Enquanto isso, professor, eu queria fazer um comentário. Pois não. A maioria dos nossos alunos que aqui estão, eles têm uma disciplina que se chama Competências de Liderança, e nós estamos estudando agora as exigências mínimas necessárias para o Prêmio Nacional da Qualidade, e o nosso curso, ele tem essa base do Prêmio Nacional, tanto é que nós temos duas disciplinas muito fortes no nosso curso. Uma delas é aprendizado organizacional, a outra é gestão do conhecimento, e nós estamos debatendo em sala de aula a visão do futuro, a definição da missão, visão e valores, a vontade, o desejo que as pessoas têm de se irmanar e de se dedicar a esta missão e de se engajar nisso como uma causa própria. E é exatamente esta a discussão que nós estamos em sala de aula. Então, foi uma visita que nós estávamos esperando com muita vontade, e foi muito bom a gente ter desenvolvido esta palestra com este tema, e foi muita felicidade este tema ter vindo justamente para o nosso campus. Foi uma felicidade. Nós estamos querendo agradecer pelo desenvolvimento desse tema, e eu gostaria que os alunos se manifestassem com perguntas.
Eu tenho duas perguntas aqui, professor. Uma delas é de um dos professores que está conosco, o professor Paulo Schiavo. Então ele diz assim: melhoramos muito no ranking em relação à eficiência nos negócios, devido a fatores como a qualidade na gestão e, principalmente, melhores práticas e autoavaliação. Na sua opinião, o que está faltando para que a excelência governamental siga o mesmo exemplo de eficiência nos negócios? A diferença básica entre setor público e setor privado, simplificando bastante, é que no setor público não tem a punição do mercado. Então, isso é fundamental quando você compara os desempenhos de organizações privadas e públicas. Então, tudo no setor público concorre para a liberalidade e a não punição dos erros. Também para o não reconhecimento dos méritos. Vou usar uma expressão popular, uma geleia geral. Os melhores não são premiados e aqueles que cometem erros fica por isso mesmo, na maioria dos casos. Você, por exemplo, não consegue demitir um funcionário público. Na teoria é possível, mas na prática é tão difícil que pode-se considerar que simplesmente não ocorre, não há ameaça de demissão. Isso faz toda a diferença no mundo. Alguém com pouca experiência, talvez pensando mais com o coração, poderia dizer que isso é cruel. Mas isso é o que faz funcionar, isso é o que faz a diferença. Isso é de alto a baixo. É o funcionário mais humilde que não se sente, não tem incentivos, não tem incentivos e premiações suficientemente claras e concretas para melhorar o seu desempenho da mesma forma como ocorre no setor privado. O setor privado está sempre com um competidor atrás dele, querendo abocanhar um pedaço do mercado daquela organização. Então, de toda a experiência nessa comparação, que é muito mais complexa do que isso que eu disse, eu escolhi apenas uma dimensão, mas eu acho que aí reside um grande diferencial. E é preciso decisão e vontade política no governo, assim como é preciso ter vontade política em qualquer organização. O atual governo, ele teve até 2007, começou em 2003, certo? Até 2007, ele teve 7 secretários de gestão. Lá dentro do Ministério do Planejamento tem uma Secretaria de Gestão. O Ministério chama Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então tem uma Secretaria de Gestão, que é a herança do antigo Ministério da Administração, que já existiu. Né? Quando ele foi extinto, virou uma secretaria dentro do Ministério do Planejamento. Qual é a simbologia de ter 7 secretários em menos de 7 anos ali? É mais de um secretário por ano. Né? Não se deu a devida importância. Né? Eu não estou dizendo que foi esse. Ao longo do tempo,
não se dava a devida importância à questão da gestão pública. Felizmente, nos últimos 2 anos, a situação reverteu. Eu certamente não saberia explicar o que ocorreu, mas houve um convencimento na cúpula do governo federal de que gestão realmente era um quesito importantíssimo a ser, um obstáculo importantíssimo a ser enfrentado pela gestão pública. A boa notícia é que isso já está ocorrendo há mais tempo nos governos estaduais e em muitos municípios. Ainda tem muito chão para andar, mas tem muitos estados que estão avançando rapidamente. Eu citaria aqui para fazer justiça, que tomou um governador que tomou posse em 2007, depois do primeiro ano de governo, ele chamou a Fundação Nacional da Qualidade e pediu uma avaliação do governo. Imagina, com um ano de gestão, ele pediu uma avaliação da gestão do governo do Estado. Muita coragem. Foi o governo do Estado de Sergipe. E nós fizemos uma avaliação da administração pública usando o nosso modelo. Até para testar, nós nunca fizemos isso. Já fizemos com empresa pública, obviamente. Algumas empresas públicas que, inclusive, ganharam o Prêmio Nacional da Qualidade. Em 2007, a divisão de abastecimento da Petrobras ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade. Uma empresa pública, uma divisão de uma empresa. Essa avaliação do governo do Estado de Sergipe, inédita, foi excelente. Excelente. Um resultado absolutamente surpreendente, né? E isso nos anima muito, porque nós vemos o mesmo tipo de iniciativa espalhando pelo Brasil. O exemplo frutifica. Nós temos o caso conhecido de Minas Gerais, o governo o atual governo, né, já na sua segunda gestão, com melhorias muito evidentes, muito claras na metodologia e nos resultados decorrentes. Isso também está ocorrendo aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo e em muitos outros. Poderia citar vários. É bastante animador. Eu apostaria que, se houver, o peso do governo federal é muito grande, não basta melhorar nos estados e municípios, mas se houver uma determinação, uma atribuição de importância à gestão, da forma como eu estou percebendo que está ocorrendo nesses últimos 2 anos, nós provavelmente em 2, 3 anos vamos ter uma melhoria na avaliação do quesito de competitividade do setor público. Mas ali tem muita coisa, né? Tem agência, tem muitos atores, tem administração direta, tem fundações, autarquias, tem empresas públicas. É um mundo grande, tem 3 poderes, tem 3 esferas, né? É bastante complicado. Eu diria que é muito mais complicado do que o complemento, o setor privado. O setor privado sob esse ponto de vista, muito mais simples. São empresas, todas elas orientadas segundo os paradigmas do mercado. Não tem mercado de governo. Não existe. Isso cria uma dificuldade conceitual. Quando foram definir o salário de ministros, uma época em que eu estava no governo, o ministro Mário Henrique Simons disse que não havia mercado de ministro. Portanto, o salário era definido pelo presidente da República e pronto.
não tem mercado para o governo. Professor, por uma feliz coincidência, o senhor já conseguiu responder outras 3 perguntas, falando das empresas. Muito obrigada, professor. Nós agradecemos. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigada. Obrigado. E desde já fazemos um convite para o professor voltar outras vezes. Agradeço a presença de todos. Nem o Corinthians tirou o pessoal da sala. Muito bem. Obrigado.